Vamos ouvir a primeira mensagem desta noite, a Igreja e as Alianças. Convida-se o pastor Wagner Amaral. Boa noite, irmãos e irmãs. Diferente do que fizemos, da oportunidade que tivemos na quinta-feira, nossa palavra neste primeiro momento, na noite, parecerá mais uma palestra do que uma mensagem, pela força do tema, a Igreja e as Alianças. E então nós vamos ter pouca informação no PowerPoint, no projetor, mas é o suficiente para nos ajudar a seguir o roteiro que temos aqui, para trazer compreensão sobre este tema e chamar a atenção para aquilo que de fato é importante para a igreja. Certo? Vocês vão perceber que eu vou falar, evidentemente, mais sobre as alianças, mas o nosso foco, o meu objetivo é apontar o que isso tem a ver, né? O que temos que prestar atenção com respeito a esse tema para a igreja, já que somos igreja e estamos falando da igreja. Então o tema diz a igreja e as alianças. Então eu tenho que expressar um pouco acerca das alianças para então apresentar o que há de relacionamento entre a igreja e as alianças. Tá certo? Então convido os irmãos a prestarem bastante atenção naquilo que vamos colocar. Tentamos fazer uma ordem simples para dar um entendimento. E, como eu disse, diferente de quinta-feira, não estaremos num texto expositivo, apesar de que no final eu quero chamar a sua atenção para um texto maior, na hora da aplicação. Eu costumo perguntar aos jovens, quando os jovens estão para casar, e lá na igreja, ano passado tivemos 5 casamentos, esse ano, se o Senhor confirmar, vamos ter uns 7, 8 casamentos. Então eu sempre faço o aconselhamento, que às vezes com bastante antecedência. Para mim, quanto maior é a antecedência, melhor do que fazer em cima da cerimônia. Mas eu costumo perguntar, quando na primeira conversa com um casal, por que eles desejam se casar? Normalmente é a primeira pergunta que eu faço. Olho para eles e pergunto: por que vocês desejam se casar? E aí eles ficam meio assim, sem saber muito bem como responder isso para o pastor, tentando lembrar de alguma coisa que organizar uma resposta agradável aos ouvidos do pastor, né? Então eles tem algumas respostas comuns, mas eu sempre insisto, e quando eu vejo que eles ainda estão enrolando ou me dão logo uma resposta que não vai ao ponto, eu continuo a perguntar e enfatizo: por que vocês querem casar? Por que não simplesmente se ajuntam? Alguns dão um susto, não é? Até hoje ninguém teve coragem de perguntar para mim assim: e pode? Né? Mas sempre ficam assustados, porque acham estranho isso sair da boca de um pastor, né? Então eu pergunto: por que vocês não se ajudam? Hoje em dia é tão normal e tem toda uma proteção perante a lei na consideração desse tipo de união. Então, por que vocês não se ajuntam? Não é muito mais fácil?
Por que vocês querem casar? Então, na verdade, a minha intenção na primeira conversa é conduzi-los ao entendimento de que o casamento, e aqui eu estou resumindo, o casamento é uma forma de adorar o Senhor. É algo que o Senhor instituiu, e quando nós consideramos passar pelo casamento, nós estamos considerando obedecer ao Senhor. Eu sei que nem todos, talvez a minoria, pense nisso desta forma quando vai para um casamento. Normalmente a pessoa está pensando em si, na sua vida, na vida que terá, né? Ou na felicidade dela, pessoa, diante daquela outra pessoa, ou às vezes está muito preocupado com a cerimônia do casamento, mais preocupado com a cerimônia do que a vida que está por vir, e ela não pensa nisso. Mas eu trabalho para conduzi-los ao entendimento de que o casamento, ou passar pelo casamento, é uma forma de adorar o Senhor, porque o Senhor estabeleceu, instituiu o casamento. Mas num segundo momento, então eu os faço pensar sobre o casamento, sobre a aliança que eles estão para assumir oficialmente entre si, diante de Deus e diante das pessoas. Das pessoas que envolvem família, igreja, sociedade, todos como testemunhas desta aliança, até mesmo o governo serve como testemunha desta aliança, não é? Então eu os faço pensar sobre isso. Qual é o papel das alianças? Quando duas pessoas decidem fazer algo juntos, de forma permanente, elas estabelecem um contrato. E no sentido bem específico, uma aliança é um acordo solene entre duas pessoas, entre partes, e que normalmente é ratificado por alguma ação. Algo que ratifica aquela aliança. Essa ideia da aliança, essa ideia de um contrato, essa ideia de algo firmado entre duas partes, ela perdura ainda, apesar de ter perdido em muito o conceito e o significado. E muito. E uma das razões, quer dizer, tem várias razões, e uma eu acabei de mencionar no início, ilustrando a ideia de simplesmente, na vida conjugal, de se unir sem necessidade de um contrato, de uma aliança, percebe? É uma forma de assumir os benefícios sem assumir a responsabilidade. E isso tem se perdido em muito no nosso tempo, do tempo que nós vivemos. Então, este conceito, esta compreensão, ela ainda existe, mas de uma forma muito distante no significado de tempos outrora. E eu não estou falando, quando digo tempos outrora, não estou pensando única e exclusivamente nas Escrituras. Eu estou pensando de maneira geral, porque a realidade de uma aliança, de um contrato firmado entre partes, não se esgota nas Escrituras. Sempre foi algo comum no mundo, na humanidade, dentro e fora das Escrituras. Pois bem, então, o termo hebraico, pode passar? Este é o termo hebraico usado para alianças, karat beri. Beri é o termo para alianças. Acordo, termo para alianças, acordo, pacto, contrato, é o termo normalmente usado nas Escrituras. E karat
é o termo cortar, usado para esta expressão, se referindo normalmente, usado para se referir ao corte de animais. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento repleto deste tipo de ação, e esta palavra aparece várias vezes. Veja, normalmente nós, no nosso contexto, usamos a expressão fazer uma aliança. Mas a expressão hebraica normalmente usada, ela significa literalmente cortar uma aliança. Essa é a ideia. Por quê? Porque as alianças eram ratificadas pelo derramamento de sangue. Então havia esse tipo de prática, duas pessoas ou duas partes assumindo um contrato, e para selar, para ratificar este contrato, esta aliança, havia o derramamento de sangue, normalmente de sangue de animais. Então essa é a expressão que nós encontramos inúmeras vezes nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. As alianças confirmam a existência de um plano eterno, de um plano de Deus, um plano eterno, que é tão frisado por Paulo no Novo Testamento, de maneira especial, como já citei aqui na quinta-feira, na sua carta aos Efésios. Há um plano eterno. Veja, Deus não está construindo a sua vontade e o seu plano dia a dia, mediante aquele dia. Deus não acorda, e dependendo de como Ele acorda, do humor, da forma como Ele está, Ele então não vai, a partir então daquele momento, Ele vai definir como será o dia, e o que Ele vai fazer a partir dali. E assim sucessivamente. Nós pensamos assim, porque nós, em muitos, somos assim. Nós somos limitados, apesar de que, mesmo limitados, nós planejamos. E somos exortados a planejar, mesmo sabendo que não temos o controle das coisas. Por exemplo, a carta de Tiago é fantástica para isso, quando ela nos ensina e nos lembra que tudo aquilo que temos de fazer, e como vimos na quinta-feira, por santidade, temos de fazer da melhor forma possível, como nos vem à mão para realizar. Nós temos que fazer planejando, organizando, supervisionando, executando aquilo, mas sabendo que estamos debaixo do Senhor. Então planejamos o nosso estudo, a nossa formação, planejamos a relação conjugal ou o casamento, o namoro, depois o noivado, o casamento, planejamos a vinda, a chegada dos filhos, planejamos a formação dos filhos, planejamos uma série de coisas, e isso tende a acontecer, faz parte da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo mesmo falou sobre isso, da necessidade de sermos prudentes e de planejarmos as coisas, de não assumirmos aquilo que não temos certeza de que podemos assumir. Mas tudo depende, no final das contas, de um plano superior. Nós estamos debaixo de um plano superior, um plano soberano, absoluto. Essa é a ideia nas Escrituras. Um plano eterno pela sua, primeiro, por sua origem, porque quem o fez é o ser eterno. Segundo, pela nossa limitação, pela nossa maneira de falar limitada,
porque as Escrituras revelam que este plano foi realizado por Deus, foi elaborado por Ele antes da criação do mundo. Então, nós, na nossa limitação, temos o costume de dizer eternidade, né? Eternidade, muitos falam eternidade passada e eternidade futura. Eu não sei se você já usou esse termo, o que é um absurdo. Quer dizer, a gente usa porque nós somos limitados mesmo, não temos como fugir disso. Mas a eternidade implica, dentre outras coisas, em ausência de tempo. Mas quando alguém usa um termo assim, eternidade passada, o que essa pessoa está dizendo? Aquilo que foi estabelecido ou que aconteceu antes da existência, antes da criação. Aí chamam a isso de eternidade passada. E quando alguém usa a expressão eternidade futura, na verdade está falando de infinitude, está falando aquilo que virá após o que foi revelado. Aquilo que virá, as informações e o que vai acontecer, além do que está nas Escrituras, no tempo posterior. Pois bem, as alianças confirmam. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos as alianças, elas confirmam a existência de um plano. O plano de Deus, que em seu relacionamento com o homem, estabeleceu Deus, e aqui há uma certa discussão, mas vamos explicar dessa forma, estabeleceu Deus 8 alianças. E as Escrituras registram essas alianças. Elas não somente registram as alianças, mas contam sua história. E dessa forma, então, as Escrituras tornam-se o registro do plano de Deus revelado por suas alianças. E nós podemos olhar as Escrituras dessa maneira. Se você entender, visualizar as alianças do Senhor, você pode olhar as Escrituras pelo prisma das alianças. Pois bem, pode passar é que daqui não dá certo, ele disse, né? Então vamos lá. Há 2 tipos de alianças: condicional e incondicional. Uma aliança condicional inclui contrapartida. Normalmente a fórmula encontrada nas Escrituras é conhecida como: se você fizer tal coisa, eu farei. Então há sempre é por isso chamada condicional. Se, e nós temos esta fórmula em vários lugares, mas associada às alianças nós encontramos assim também. Daí a bênção para os que seguem as condições das alianças, de determinada aliança, e a maldição para os que as descumprem. Nós podemos imediatamente, eu vou me citar daqui a pouco, podemos imediatamente lembrar de uma aliança que é muito conhecida por esse formato, né? Quem é que poderia lembrar? Vamos ver como é que vocês estão com as alianças. Diga uma aliança condicional. Sim, não, eu estou perguntando um nome, uma aliança condicional, muito conhecida nas Escrituras. O pastor ali mencionou uma, a primeira que nós vamos trabalhar aqui, né? Eu vou chamá-la de aliança edênica. Mas a mais conhecida, certamente, e mais encontrada nas Escrituras, é a mosaica. Ok? É aqui tem maior quantidade de informações. E se você pegar o livro, vamos pegar o resumo, se você pegar o livro de Deuteronômio, você vai encontrar os discursos de Moisés, e você vai encontrar muitas vezes o Senhor dizendo, né, e Moisés resumindo a palavra do Senhor,
se o meu povo, se fizer tal coisa, eu o farei. Então, condicional. Essas são alianças que associam a ação de Deus à ação do homem. Já a aliança incondicional, vamos lá, ela é unilateral. É um ato soberano em que Deus assume cumprir o que promete, concedendo bênção para aqueles que estão incluídos na aliança. E a fórmula normalmente conhecida é: eu farei. Nesses casos, possíveis condições dos homens aos homens, possíveis condições são encontradas nos relatos bíblicos, mas são, na verdade, mais manifestação de gratidão e adoração ao Senhor do que a compreensão de que seja a base para que Deus cumpra as promessas. Então, para as alianças incondicionais, Deus não fica na expectativa de que o homem reaja, faça alguma coisa para que ele então cumpra a promessa. Pois bem, 4 dessas alianças, pode passar: a abraâmica, mosaica, palestiniana e davídica, Deus fez com a nação de Israel. Dessas, a mosaica é condicional. Dessas 4, estritamente feitas com Israel, a mosaica é condicional e as demais são incondicionais em sua natureza. E independentemente da obediência ou desobediência de Israel, Deus cumprirá suas alianças ou suas promessas. E no final das contas, ele será fiel àquilo que assumiu como seu povo. As outras 4 foram feitas entre Deus e os homens de uma maneira geral, não se limitando à nação de Israel. São edênica, adâmica, noética e a nova aliança, que precisará de uma compreensão um pouco mais específica. Pois bem, considerando o nosso tempo aqui, eu quero me concentrar nas 4 que são aplicáveis a nós. Tá certo? O título é A Igreja e as Alianças. Então eu não quero me preocupar, na maior parte do tempo, com as alianças que entendemos serem exclusivas com o povo de Israel. Mas eu quero fazer, antes de passar para as 4 que diz respeito a nós, eu quero fazer uma observação quanto ao futuro. Veja, preste bem atenção nisso, porque nós vivemos tempos em que este entendimento não tem sido óbvio no meio da igreja. E por isso muito ensinamento estranho e prática estranha também. Boa parte das promessas de Deus a Israel, registradas no Antigo Testamento, nas alianças incondicionais, abraâmica, palestiniana e davídica, serão cumpridas. As que não foram cumpridas, elas serão cumpridas num período escatológico, que nós normalmente identificamos como milênio. Dessa forma, boa parte dos registros são literalmente proféticos. O que quer dizer, não só falando de sua origem, mas que quer também, que chama a atenção, que tem um cumprimento por vir. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, no Antigo e para o Novo Testamento, resumidamente, nós encontramos, eu até estava tentando um gráfico, mas não consegui, né?
nós encontramos o seguinte resumo: a partir do arrebatamento da igreja, Israel voltará a ser o povo de Deus, representante na terra. Nós estamos no período em que a igreja é o povo de Deus na terra. Este é o período da igreja. Isso quer dizer que qualquer pessoa que seja salva por Deus neste período pertence à igreja, mesmo que seja judeu, mesmo que tenha sua nacionalidade voltada para o povo de Israel, que é reconhecidamente povo de Deus, e por muitos e muitos anos exclusivo representante de Deus na terra. Então, durante esse período, todos aqueles que forem salvos pelo Senhor através do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo por graça, pertencem à igreja. Isso quer dizer que todos os salvos no período da igreja, vivos no seu devido tempo ou mortos, serão arrebatados no tempo que o Senhor determinar. Então, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, e este arrebatamento inclui vivos e mortos no período da igreja. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, a partir daí, nós temos um planejamento encontrado nas Escrituras, um cronograma, talvez o cronograma mais bem fixado nas Escrituras. Teremos um período de tempo de 7 anos, muito conhecido como chamado de tribulação. Então, a partir daí, o Senhor vai eu quero ver esse texto com vocês mais adiante, voltará a efetivamente trabalhar com o seu povo Israel. A igreja não mais estará na terra, e Israel então voltará a ser trabalhado pelo Senhor, e o Senhor entrará numa relação direta e exclusiva com Israel, e durante esse período de 7 anos, o Senhor filtrará este povo, preparará este povo para o devido momento final, e este povo voltará a representar o Senhor na terra. Ao fim desse tempo, ao fim desse período de 7 anos, o Senhor voltará com a sua igreja e os seus anjos. Aí será a volta do Senhor à terra, não o arrebatamento é anterior. E então a volta do Senhor, aonde a palavra de Deus diz que todo olho o verá, faz menção a esse momento, não ao arrebatamento, porque ao arrebatamento a menção é como um piscar de olhos, a igreja será arrebatada. Mas na sua volta, posterior ao período da tribulação, quando Cristo vier à terra, já com a sua igreja e com os seus anjos, então todo olho o verá. Todos contemplarão o Senhor. Então, nesse momento, os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados e glorificados, como a igreja o fora no momento do arrebatamento. E então Cristo passará a reinar de Jerusalém, quando cumprirá, enfim, todas as promessas ainda em aberto das alianças para com Israel.
Então eu quero chamar a sua atenção aqui, por quê? Porque nós às vezes encontramos, ouvimos muitos textos proféticos do Antigo Testamento que falam de promessas de Deus, de um determinado tempo que ainda não chegou, coisas que não foram cumpridas e que ainda estão para serem cumpridas. E muitas vezes nós ouvimos e encontramos boa parte desses textos sendo atribuídas para este tempo, sendo aplicadas para a realidade do relacionamento de Deus com a igreja. Mas esses textos, definitivamente, na sua aplicação quanto às promessas, não diz respeito à igreja. Isso não quer dizer que não podemos usá-lo, que não podemos ler, estudar, conhecer, acompanhar, aprender os princípios, até porque de maneira direta e indireta o Senhor nos ensina através desses textos. Em muito, por exemplo, aprendemos acerca do caráter de Deus nesses textos. Em muito aprendemos sobre a forma séria como Deus lida com o pecado, a maneira justa, a justiça de Deus. Nós encontramos muito deste ensinamento nesses textos, e estes ensinamentos podem ser absorvidos por nós, mas especificamente as promessas que Deus fez a Israel e que fazem parte dessas alianças exclusivas na relação de Deus e Israel, isso não pode ser aplicado para nós. Isso não diz respeito à igreja. Até porque o próprio Novo Testamento não muda a realidade dessas alianças. Nós vamos ver sobre a nova aliança. Mas sobre essas, abraâmica, palestiniana, davídica, o Novo Testamento não muda isso. Mantém isto numa relação de Deus com Israel. Então, no devido tempo, no plano eterno de Deus, traçado até com respeito ao futuro, Deus voltará a lidar com Israel, e por isso Deus tem preservado este povo. E quando este tempo chegar, o Senhor, que não mente e não deixa de cumprir o que promete, cumprirá tudo aquilo que está para ser cumprido. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Cuidado para não ficar pegando promessas que não diz respeito à igreja e aplicar à igreja, como se Deus tivesse prometido isso para esse momento e para este povo, e como então, mediante isso, como se o Senhor tivesse obrigação de fazer, de cumprir, porque se é incondicional e ele prometeu, ele se obriga a cumprir. Mas ele se obriga a cumprir de acordo com quem ele fez a aliança. Então, se ele fez a aliança com Israel, é para com Israel que ele cumprirá a aliança. Ok? Muito bem. Mas o que diretamente diz respeito a nós? Então eu quero sintetizar as outras alianças. Vamos lá. Primeiro, pode ficar a aliança edênica. Ela delineia a responsabilidade do homem para com a criação. Veja lá comigo, Gênesis capítulo 1. Rapidamente, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 30. Diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é uma aliança condicional. E nós vemos isso com a consequência do pecado, a desobediência. Um texto que acabamos de ler. E também aos males junto à natureza, pela omissão da responsabilidade do homem. Então é uma aliança de Deus com a humanidade, evidentemente feita com o seu representante, edênica no Éden. E então, uma aliança determinada, condicional, e que o homem deveria obedecer ao Senhor. E a bênção viria desta obediência, assim como a maldição viria da desobediência. E por desobedecer, nós conhecemos muito bem a história, o pecado entra na história humana, é efetivado, oficializado na história humana, não é? E em grande parte há muita discussão sobre isso. Eu não quero me perder aqui o tempo falando sobre isso, mas quero chamar a atenção para uma coisa: há muita responsabilidade que Deus deu ao homem, anterior a Israel, anterior à igreja, deu ao homem numa aliança com ele, e que tem sido desprezado pelo homem, inclusive pelo povo de Deus, seja este Israel, seja esta igreja, na forma como cuidar, como gerenciar da criação. E o homem tem sofrido os males, as consequências de sua desobediência. Pois bem, vamos para a segunda. A segunda aliança, chamada de adâmica, ela afirma o pecado como consequência, revelado por uma guerra constante em todos os segmentos. Nós ouvimos isto na quinta-feira com o pastor Paulo, expressando isto: na semente da mulher, na semente de Satanás, entre Satanás e Jesus Cristo, mas também entre o homem e a mulher. Por exemplo, o texto de Gênesis, que trata sobre o diálogo de Deus com o homem e a mulher após o pecado. O Senhor, um texto muito conhecido em Gênesis 3, 15 e 16, o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora, olha isso agora no patamar humano, literalmente. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O Senhor está dizendo para Adão e Eva que a partir dali, a relação entre eles, a relação conjugal, entre outras coisas, por causa do pecado, por causa da desobediência, ela não seria mais harmoniosa como outrora. E a mulher se voltaria, a consequência do pecado seria: a mulher se voltaria para aquilo que não lhe diz respeito, e o homem, por sua vez, iria oprimi-la. E é exatamente o que nós encontramos na história humana. Mas também nós encontramos nesta aliança a promessa do Salvador, a promessa do Messias.
Pois bem, vamos para a terceira, a noética. Deus prometeu a Noé e à humanidade que nunca mais destruiria toda a vida na terra com um dilúvio. E Deus deu um arco que não é o arco-íris. Interessante como as pessoas assumiram isso, hein? Eu fico impressionado mesmo, e tão impressionado, pastores, porque até na tradução bíblica a gente vê arco-íris. Na própria tradução das Escrituras, a gente vê na tradução, não está assim no original. Porque a expressão arco-íris é uma expressão posterior que veio identificar que o arco que aparece no céu é da deusa Íris. Por isso a expressão arco-íris. Então, atribuindo a Íris, a deusa egípcia, a origem e a manutenção daquele arco que aparece no céu. Então, quando nós usamos essa expressão, pelo costume